E eu duvido que a Glenda não quer fazer um bolo também, sabe? Ficar em casa batendo um bolo e vendo Netflix ao invés de vir pra cá debater comigo. Não, eu não gostaria. Pietra, você acha que sem o feminismo a mulher teria tantas possibilidades no mercado de trabalho e socialmente também? Acha que elas poderiam alcançar o mesmo que podem hoje? É muito possível que não. Na verdade, assim, né? A gente poderia atribuir essas supostas conquistas muito mais ao liberalismo do que ao feminismo. Mas, considerando que eu sou contra as duas coisas, pra mim é tudo ruim, né? Por mim, eu honestamente queria estar casada com um monte de filho fazendo bolo em casa, sabe? Eu não queria estar aqui com vocês debatendo, entendeu? E eu acho que isso, é claro, uma vez que a situação aconteceu, a gente faz do limão uma limonada. E hoje, nós somos nós e as nossas circunstâncias e a gente tem que Mas viver se fizer como bolo, convida a gente. Vai ser... Não é, Léo? A gente tá dentro aí. E eu duvido que a Glenda não quer fazer um bolo também, sabe? Ficar em casa batendo um bolo e vendo Netflix ao invés de vir pra cá debater comigo. Então, assim, a premissa de que... essa é uma ótica muito materialista, né? De que as mulheres... Porque, assim, a premissa dessa afirmação, pra mim, já não faz sentido. Que mas você não acha que as mulheres hoje só trabalham por causa do feminismo? Sim, é por isso que eu odeio mais ainda o feminismo. Eu não queria trabalhar de novo. Eu queria fazer bolo em casa a tarde toda. Então, eu não sei... quais os valores que estão regendo essas afirmações, entendeu? Porque uma vez que eu tenho meus valores enraizados na Igreja Católica Apostólica Romana, pra mim seria belo, justo e moral que não existisse tanta glamorização à libertinagem e ao trabalho das mulheres fora de casa. Porque, enfim, a gente pode falar. Esse é um outro tema que a gente pode falar bastante já. Nossa, eu adorei todo esse teu comentário aí. E primeiramente, eu adoraria, na verdade, comer o seu bolo, tá? Caramba, que susto agora, né? Agora fiquei tenso agora. Pausa dramática ali. Essa pausa dramática me deixou suando frio aí. Calma, realmente, assim, ó, porque eu sou uma formiga convicta e eu adoraria, eu não vou te chamar pra comer meu bolo. Tá? Não vou recusar só porque foi uma antifeminista que fez, eu não ligo pra isso, desde que tu não me envenene, tá? Mas, vamos lá. Em relação a Bertolazzi ter dito que ela gostaria de estar em casa fazendo bolo, as suas receitinhas, etc. Bem, primeiramente, eu concordo com a Pietra de que não trabalhar e ter uma vida em que tu não é responsável por ela ou por inúmeros outros problemas é uma vida confortável. É uma vida segura, é uma vida agradável. Porém, eu, enquanto feminista, que defendo a emancipação da mulher e também a divisão de tarefas e responsabilidades com os homens, penso que, primeiro, não é justo com os homens. Eu penso que eles também são seres humanos dignos e que merecem o reconhecimento das suas necessidades. Tanto quanto de que as mulheres elas devem ter a permissão e o incentivo também para exercerem outras atividades que não aquelas restritas dentro do lar. Agora, tem mulheres que vão ser mais felizes dentro de casa? Concordo plenamente contigo, essas mulheres existem. Vou ser contra essas mulheres através de algum tipo de imposição cultural ou de algum tipo de lei especificamente? Não, jamais. Mas eu não acho especificamente que seja bom para as mulheres, porque como eu citei anteriormente, essas mulheres elas vão ter uma maior possibilidade de sair de um casamento ruim, caso elas tenham essa necessidade. Elas vão poder ser independentes e se desenvolver intelectualmente, portanto, influenciar bem os seus filhos, que é uma coisa que a Meryl Wollstonecraft incentivou muito no seu feminismo. Ela foi uma mulher cristã liberal e que ela disse que o feminismo, especificamente a educação intelectual das mulheres, era realmente muito importante para fortalecer o próprio casamento cristão, desincentivando assim o adultério. Ou seja, a educação intelectual das mulheres e filosófica para Mary faria com que elas seriam excelentes esposas, devido a poderem construir uma maior amizade horizontal com seus parceiros, tanto quanto ensinarem melhor os seus filhos. Ou seja, elas não seriam apenas boas reprodutoras de convenções e de morais, mas elas seriam boas pensadoras, elas seriam boas intelectuais para influenciarem bem os seus maridos, tanto quanto os seus filhos. Agora, voltando sobre ser uma vida muito mais confortável, vamos considerar que nós realmente moramos em um país pobre, é terrível ter que pegar 4 horas de condução, ter que submeter à competição dentro de um trabalho, ter que competir com
outros colegas que estão buscando o mesmo cargo que tu vai ter que se submeter talvez a um abuso, a um assédio do seu chefe, tu vai chegar em casa extremamente cansado, tu não vai ter tempo para lazer, muito menos cuidar dos seus filhos. Concordo plenamente que realmente esse é um tipo de vida extremamente enfastiante, mas eu penso que seria muito pior se essa mulher estivesse em casa, sendo completamente dependente do marido, enquanto ele tivesse que exercer todas essas atividades com maior responsabilidade em dobro. Então imagine o quanto de pressão psicológica, de estresse, de angústia que esse homem não estaria sofrendo tendo que exercer todas essas atividades e responsabilidades sozinho. Imagina só ter que ser responsável sozinho por uma família inteira, que caso tu perca o seu trabalho, todos eles morram de fome. E outra coisa, eu acho que uma coisa realmente muito importante de despontuar aqui, eu tenho que ter cuidado com a projeção, tá, Pietra? Porque tu disse, eu acho que tu preferiria estar em casa fazendo um bolo em vez de estar debatendo comigo. Não, eu não gostaria. Eu realmente gosto da minha vida pública, eu gosto de trabalhar e eu me realizo agindo no mundo de outras formas, além da maternidade e da vida privada. E inúmeras outras mulheres são iguais a mim. Inclusive, essa é uma coisa realmente maravilhosa, tá? Do iluminismo, é uma conquista iluminista, do liberalismo que eu acho incrível. Durante a maior parte da humanidade, tá? Em que nós vivíamos em tribos ou senão em comunidades patriarcais, todos os familiares, eles viviam muito próximos uns dos outros. Então, havia uma linhagem de parentesco muito próxima e muito íntima, que fazia com que os filhos se casassem por casamento arranjado, inclusive produzindo muita endogamia. Essa, inclusive, é uma característica do patriarcado. Depois eu vou defini-lo para vocês com maior precisão. Me ajudem a não me esquecer. Inclusive gerando muita deficiência genética, tanto intelectual quanto física. Então, o patriarcado, um dos seus problemas é justamente esse. Ele acaba gerando muita endogamia. E por que isso acontece? Esses casamentos por parentesco, eles são incentivados pela manutenção dos recursos e das propriedades dentro de uma só família. Então, isso acaba incentivando essas relações matrimoniais entre primos, entre parentes, talvez próximos ou nem tanto assim. E em relação a essas mulheres terem a possibilidade de sair do casamento, caso elas não estejam em relações de patriarcado. O patriarcado, ele faz com que as mulheres não tenham a mesma oportunidade de trabalhar e de estudar, tá? Isso gera o quê? Extrema dependência das mulheres, dos pais ou do marido. Isso gera o quê? Muita disputa entre a sogra e a nora dentro de um lar. Isso faz o quê? Enfraquece a relação de um homem e de uma mulher. Inclusive, eu acho que essa é uma coisa muito interessante do cristianismo, que realmente foi uma baita de uma conquista, que foi a tentativa de fortalecer o casamento de um homem e de uma mulher. Então, quando o homem se casa, ele pega suas trouxas e vai embora. Esse é um dos mandamentos do cristianismo. Porque em casamentos de sociedades patriarcais e que gera endogamia, que gera muita influência de parentesco no casamento, se a sogra, ela perde os recursos do filho, que agora vão ser transferidos para a esposa, ou se ela se torna uma viúva, ela não tem para onde correr. Então, durante o casamento, durante o matrimônio patriarcal, que é tribal, o que acontece? Tanto ela quanto o marido incentivam ao máximo a distância emocional do marido com a esposa. Então, faz com que ele esteja dependente somente da aprovação da mãe, que no caso não é uma mulher de fato, ela é apenas a mãe dele, tanto quanto da fraternidade masculina. Então, esse homem, ele tem muito menos motivos para se importar com o psicológico dessa mulher. Inclusive, eu recomendo para vocês uma excelente especialista e pesquisadora sobre o patriarcado, chamada Alice Evans. Ela tem um podcast, aliás, uma entrevista que ela dá pro Universo Generalista, em que ela é uma estudiosa. Ela não é uma militante, ela não é uma política, ela é realmente uma pesquisadora do patriarcado. E ela fala que geralmente em sociedades onde as mulheres, elas têm um distanciamento muito grande da convivência com os homens, em que os maridos não desenvolvem conexões emocionais com as suas esposas, eles se importam menos com elas. Então, eles convivem pouco com as mulheres, eles têm poucas relações com essas mulheres, fazendo com que eles não as enxerguem como indivíduos realmente dotados de intelecto, que elas são merecedoras de autonomia, que elas são merecedoras de direitos. Eles tendem a desprezá-las e
a vê-las como mais um instrumento de reprodução e de nutrição e de criação da prole. Então, elas são desprezadas. Então, essa é uma das principais defesas da Alice Evans, para que nós possamos defender a emancipação financeira, intelectual e política das mulheres, porque isso fortalece os relacionamentos entre o casal, entre o homem e a mulher, tanto quanto faz com que os homens desenvolvam mais empatia pelas parceiras e por projeção em relação às outras mulheres também. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.